Hoje vamos falar do transtorno do pânico. Você conhece alguém que já teve ou você já teve? Hoje vai ser muito interessante. Boa noite, pessoal. Hoje, quarta-feira, 14 de abril de 2021, 7 horas da noite. A gente vai conversar com o incrível médico psiquiatra, Dr. Rafael de Souza. Ele é psiquiatra pela USP, doutor pela USP, pós-doutor nos Estados Unidos, 30 artigos científicos internacionais. É sempre uma honra poder falar com ele aqui. A gente já fez várias lives. É sempre um aprendizado muito grande para mim e para todo mundo que assiste aqui o Dr. Rafael. Eu tô só aqui esperando o Dr. Rafael entrar. Aí a gente já conecta. A gente já fez live sobre ansiedade, sobre depressão. Ele já falou de pandemia e seus impactos, Setembro Amarelo e vários outros aqui. Vi que o Dr. Rafael entrou aqui. Já vi a solicitação, doutor. Uns segundos a gente conecta. É sempre uma honra para mim. Opa, Oi, doutor Rafael. tudo jóia? Tudo bem? Eu estava aqui falando que é sempre Vamos uma honra resetar para isso aqui. mim poder fazer live com você. É muito aprendizado para mim e para todo mundo que assiste a gente. Igualmente, viu? Um prazer estar aqui, viu? Um prazer poder falar. Eu gosto da dinâmica, sempre sai bastante coisa legal, sempre pergunta bastante coisa legal para mim. Eu acho que o pessoal acaba aproveitando bastante. É verdade, com certeza. É tem sempre muito aproveitamento. E aí hoje o tema é o pânico, né? O que que é, assim, o transtorno do pânico para quem nunca passou, não conhece ninguém que sabe, não conhece ninguém que passou? Tá jóia, boa pergunta aí, para a gente começar, né, a definir o tema. Eu vou só perguntar para o pessoal que tá ouvindo se está me ouvindo bem, porque às vezes eu estou escutando o Rodrigo com um pouco de distorção. Só para o pessoal escrever nos comentários aí se tá tudo certo. Tá tudo bem aí, pessoal? Tá me ouvindo normalmente? Eu tô ouvindo normal, vamos ver aqui o Você tá ouvindo que normal? é Eu que eu tô vou. colocando aqui o tema. Mas eu tô ouvindo normal, talvez um pouquinho abafado, de repente sem o microfone eu acho que fica melhor, vamos ver. Opa, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui. Opa. Ah, mas as pessoas estão falando que sim, tudo certo, então tá ótimo. Tá bom, então vamos lá. Eu consegui te entender, apesar de estar um som um pouco estranho. Ah, Então, Rodrigo, né, para falar do transtorno de pânico, acho que é legal primeiro falar da crise de pânico, né? Então, o que é uma crise de pânico? A crise de pânico é uma crise de ansiedade muito intensa. A ansiedade, a crise de pânico, ela pode ocorrer fora do contexto patológico. Então, a gente está aqui conversando, de repente se invadisse nossa casa, né? Colocasse uma arma na nossa cabeça, né? A gente provavelmente teria sintomas de uma crise de pânico. E quais seriam, né? Eles são uma hiperativação adrenérgica geral. Então, o nosso coração vai a mil, né? Fica super acelerado, a nossa respiração fica acelerada, tem toda uma reação do o cérebro, faz a gente ficar focado naquilo que nos está ameaçando. É, a gente tem toda uma reação, uma preparação para luta ou para fuga. Então, esse tipo de reação a gente também vê muito nos animais. Então, se você coloca um gato na frente de um rato, né, o rato vai ter todas essas reações. Isso daí tem um comando ali numa região chamada hipotálamo, no cérebro. Essa região manda uma mensagem para uma glândula chamada pineal, para a glândula chamada hipófise, e essa glândula da hipófise manda uma mensagem para as glândulas suprarrenais ou adrenais, que vão liberar cortisol e adrenalina. E é uma reação bastante intensa. A pessoa, por vezes, fica pálida,
né, que é aquele negócio, nossa, ficou branco de medo, né, ou a pessoa existe um relaxamento da bexiga também, então pode eventualmente, né, a gente não costuma ver em crise de pânico, mas é aquela coisa, né, a pessoa teve diarreia ou sei lá, tem toda uma, existem concomitantes também gastrointestinais, né? As pessoas que têm, às vezes sentem náusea durante as crises de pânico. Existem concomitantes, tem um tremor de extremidade, porque existe a musculatura fica bastante tensa, preparando-se para lutar ou para fugir. Então, e normalmente, diferentemente, né, de se ver alguém aqui colocar uma arma na nossa cabeça, né, que a gente sabe muito bem qual é a coisa que está nos ameaçando, numa crise de pânico, a pessoa não tem a consciência, ela fica com medo de morrer, medo de estar tendo um ataque cardíaco, né, isso é o mais comum, ou de estar ficando louca, porque ela nota uma reação muito estranha, que ela não entende. Por vezes, esse tipo de reação se acompanha de alguns fenômenos psicológicos que deixam a pessoa muito preocupada mesmo. São chamados de desrealização e despersonalização. Então, a desrealização é uma sensação de que as coisas não são reais, que as coisas estão um pouco estranhas, estão um pouco diferentes, né? É uma sensação extremamente incômoda. E a despersonalização nesse tipo de fenômeno, a pessoa se vê como se ela estivesse de fora. Então, uma coisa também muito desprazerosa, né? A pessoa parece que ela está se vendo em terceira pessoa, né? Como se estivesse se vendo como um espectador. E isso é a crise de pânico, né? O transtorno de pânico, a pessoa tem essas crises e ela tem medo de que elas recorram ou começa a mudar o seu comportamento para evitar que elas recorram. E está comumente associado a um outro problema que a gente chama agorafobia, que a pessoa não pode entrar no metrô cheio, no ônibus cheio, ela não pode entrar num lugar assim de multidão, que a agora é a praça, fobia, o medo. Então, aí a pessoa fala, nossa, aí eu entro no ônibus, eu tenho uma crise de pânico se eu entro no ônibus. Então, com muita frequência, as duas coisas estão unidas e a pessoa tem medo de ter novos eventos. Então, é mais ou menos por aí. Oh, perfeito, doutor Rafael. Sempre muito esclarecedor. E como que a gente diferencia um medo de um pânico, né? Que é normal a gente sentir medo e quando que ele pode ser um pânico? Tá, boa pergunta, né? Então, existe uma gama grande de fobias, né? Quando eu vou conversar com meus pacientes, eu acabo investigando, porque quando a gente consegue avançar nas fobias, isso diminui, no geral, a ansiedade, porque aumenta a autoconfiança, né? Então, pessoas têm fobias de insetos, de barata, de algum bicho, de cachorro. Tem pessoas que têm fobia de lugar apertado. Então, Deus me livre de entrar numa ressonância magnética. Tem pessoas que têm isso, medo da multidão, medo de ficar num lugar. Tem pessoas que têm medo de água, tem medo de bar, de piscina. Então tem vários tipos de fobia, né? E a fobia é sempre o medo que a pessoa fala, poxa, eu sei que isso aqui está exagerado, não era para ter todo esse medo, né? Agora, o medo em si, ele tem um objeto, né? Eu tenho medo de tal coisa, tenho medo de tal, de X, Y, Z. Agora, o pânico, a pessoa tem medo de ter a crise, né? Na verdade, a pessoa tem o medo dela ter uma nova daquelas crises, porque é uma sensação muito desprazerosa, muito desagradável e muito intensa, assim. Algumas pessoas referem que ficam cansadas depois, tem aquela descarga de cortisol mais adrenalina e extremamente desagradável, né? Ah, perfeito. Boa noite, Geralda está sempre aqui. Agradecer aqui a muita gente comentando, Neia, Ivanete, Nelia, Célia, muita gente aqui. Daqui a pouco a gente abre para as perguntas. E aí uma pergunta que eu gostaria de fazer, o pânico pode estar associado a uma ansiedade ou uma depressão que
não tratada ou não percebida? Desculpa, você pode repetir de novo? O pânico pode estar associado a... Se o pânico pode estar associado a uma ansiedade ou uma depressão não tratada ou não percebida. Sim, então, com muita frequência, né? O pânico, a pessoa começa a ter crise de pânico depois de um certo tempo que a pessoa está tendo sintomas ansiosos, né? Então, isso daí não é incomum, pelo contrário, né? A pessoa já tem um transtorno de ansiedade generalizada, né? Que é, né? A pessoa tem preocupações excessivas e às vezes tem alguns sintomas físicos de ansiedade, né? Resumindo assim. Então, a gente nota assim uma continuidade entre esses transtornos ansiosos, né? A gente observa muita comorbidade. Então, é até difícil da gente encontrar os transtornos ansiosos puros, né, no indivíduo. Normalmente a gente encontra isso, né? O indivíduo que tem um transtorno de ansiedade generalizada e de repente ele desenvolve um transtorno do pânico. E você pergunta para a pessoa, você vai ver a pessoa, olha, eu sempre fui uma pessoa ansiosa, muito preocupada, eu dormia mal à noite, isso é uma coisa. E agora, a comorbidade de transtorno de pânico com depressão também é extremamente frequente. Então, é sempre importante. Eu lembro quando era residente que me puxaram a orelha, falaram assim, aí, você viu esse paciente? Não, vi paciente com transtorno de pânico. E depressão, ela tem? Eu falei assim, putz, eu não perguntei, mas pô, como que você não perguntou? Eu tomei um puxão de orelha. Então, muito bem dado. A gente tem que sempre avaliar, porque é muito frequente. E provavelmente porque a biologia das coisas se mistura. Os dados que a gente tem mostram que ambas têm relação com esse eixo HPA, né, o tal do hipotálamo, a glândula da hipófise e as suprarrenais, ambas têm relação com isso daí, ambas têm relação com aumento de inflamação, e tanto a ansiedade como a depressão melhoram com exercício físico, né? E o transtorno de pânico ele está dentro desse grupo aí dos transtornos ansiosos. Então, certamente tem que se ficar atento aí, sempre pensar ver se existe também a outra coisa presente, né? Ah, perfeito, doutor Rafael. A Jussara aqui comentou uma coisa que você falou no início da live, tenho síndrome do pânico, tenho medo de enlouquecer. E também a Judite fez um comentário aqui. Tive crises em praia, nunca mais fui, nem mesmo piscina. E aí eu queria aproveitar esse comentário e perguntar se existe muita resistência do paciente assumir que tem pânico e buscar tratamento, ou também a pessoa só querer evitar sei lá, tenho medo da praia, não vou na praia e aí não busco tratamento. Isso é comum? Olha, as pessoas buscam a gente na hora que a pessoa tem o transtorno de pânico, a pessoa realmente busca o tratamento, busca algum tipo de tratamento médico, né? Muitas vezes isso acontece assim, da pessoa ficar procurando tratamentos cardiológicos, respiratórios, e não, principalmente tratamento com cardiologista, antes de vir para parar no psiquiatra. Então, eu já vi paciente vai procurar uma série de causas, que o coração disparou, e é interessante saber, assim, eu acredito que aqui no Brasil, especialmente em São Paulo, a gente está muito bem equipado para reconhecer esse tipo de coisas. Em alguns outros países, mesmo desenvolvidos, passa batido na frente de um médico no pronto-socorro, vê uma crise de pânico, não reconhece. Né? Não reconhece como um transtorno psiquiátrico, simplesmente diz que não tem nenhum problema clínico e manda o paciente para casa. Isso estou falando porque são coisas que eu vejo na prática clínica. E aqui no Brasil, felizmente, nós temos, em São Paulo, é interessante, isso aí um pormenor, assim, só um parênteses, né? No Brasil, a área que mais
que a gente mais publica em medicina, que melhor se publica, é psiquiatria. É a área que o Brasil é quente na pesquisa, né? Então tem um nível de competição internacional, né? Então, e essas pessoas muitas vezes vão para o cardiologista, elas sentem esse coração disparado, e às vezes a pessoa com ansiedade, ela tem um medo graças a Deus isso está acabando, né? A pessoa tá entendendo que psiquiatra não é para gente louca, que, sei lá, esse tipo de coisas que se tinha em mente, mas algumas pessoas ainda têm uma resistência, falam, poxa, eu não tô louca, eu vou lá, sei lá que remédio que ele vai me dar, sei lá, ele vai dar um remédio que vai me deixar chumbada, aí eu não vou conseguir trabalhar, eu vou ficar pior, eu não quero viver dependente de remédio. Então existe uma série de mitos que ainda povoam as cabeças das pessoas, né? E acaba atrasando, né? Atrasando a vida da pessoa, né? Em vez da pessoa melhorar, fica preocupada, isso aí acaba atrapalhando, sim. Ah, com certeza, doutor Rafael. A Fátima aqui, palavras sábias, eu também concordo. É sempre muita honra poder fazer live com você, doutor Rafael. E quais são os sintomas, assim, basicamente, de uma pessoa com pânico? É taquicardia, né? Então, as pessoas têm o coração dá uma disparada, né? Isso é muito frequente. Algumas pessoas sentem um bolo aqui na garganta, um aperto no peito, até por isso que tem que ver também, a gente tem que dar uma garantida que não tem nenhum problema cardiológico, né? As pessoas têm tremores, tem até um post que eu coloquei, tem um post, eu tenho alguma história, um post que eu tenho que falando assim sobre os sintomas, acho que é um post mesmo, os sintomas que parecem doenças físicas, mas são ansiosos. Então, tem os sintomas que se parecem neurológicos, o tremor, às vezes a dor de cabeça, principalmente aqui atrás, mais um transtorno de pânico, bem os tremores, bem essa coisa da palidez, né? Às vezes uma sensação de tontura, os respiratórios, a falta de ar, o aperto no peito, também tem os gastrointestinais, né? Uma náusea ou vômitos, tem isso da palidez, tem essa coisa de medo de ficar louco, medo de enlouquecer, medo de de morrer, medo de estar tendo um ataque cardíaco, mais ou menos assim que é a tal da crise de pânico. Ah, perfeito. Tem bastante gente comentando aqui. A Silvia aqui fez um comentário interessante, mas eu acho que todo mundo acaba passando por isso. Eu sofro com síndrome do pânico, tenho medo aterrorizante, não consigo sair de casa. Se eu sair de casa, acho que vou pegar o vírus. Isso aí eu acho que acontece com todo mundo, né? Isso aí vai começando essa coisa do vírus, né? Então eu tenho uma dica que eu dou para as pessoas: desliga a TV, para de ver notícia. A gente não controla, né? Não controla, a gente tenta ir atrás e tal. Não adianta, as notícias se repetem. Você pode reparar, se você vê as notícias de uma semana atrás, com as notícias de 2 semanas atrás, as notícias se repetem muito. Então, os jornalistas são muito hábeis, são muito habilidosos em fatiar as notícias em pequenas notícias, né? Porque se você pega aí o Covid esse ano, o que aconteceu? Chegou um pouco de vacina e começou a se vacinar. Teve a segunda onda. Dá para você resumir basicamente nisso, que é o relevante, né? Teve a segunda onda com dificuldade de UTI. Então, mas as notícias vão se repetindo, mais uma morte, uma história triste aqui, uma história triste ali. Nós precisamos fazer o isolamento social tanto quanto possível, né? E precisamos nos cuidar, usar máscara, isso tudo é muito bom, isso tudo é o que eu faço no meu dia a dia. Eu evito, não vou em lugares, não tem festa de aniversário, enfim, tem que visitar familiares com menos frequência, é mais difícil. Mas não adianta nada a gente ficar. O noticiário, especialmente para as pessoas ansiosas, não vai ajudar em nada, não vai trazer informações relevantes, e eu posso te garantir, as informações relevantes elas vão chegar até você por algum WhatsApp,
as pessoas vão te falar. Então eu sugiro não ficar em cima das notícias. Ah, Vamos para frente, não ficar em cima das notícias. perfeito, doutor Rafael. Eu concordo com você. E aqui lá em cima, eu puxando aqui, olha, aqui o Emerson Felipe falou o transtorno do pânico está ligado aos neurotransmissores. Aí é uma pergunta boa que o que acontece com uma pessoa que está com pânico com neurotransmissores e com cortisol? Tem alguma ligação? A gente tem alguma evidência, né, de tem alguma evidência de participação da serotonina, né, nos transtornos ansiosos, né? Porque o que a gente sabe, por exemplo, né, que pessoas que têm uma alteração no gene transportador da serotonina, faz a serotonina chegar até os receptores, as pessoas que têm alteração aí, elas têm uma amígdala. A amígdala é uma região do cérebro ligada ao medo, que ela é mais reagente. Então fizeram um teste muito bacana, muito interessante. Pegaram pessoas com essa alteração nesse gene, pessoas sem alteração. Então essas pessoas todas foram expostas a uma foto, a um vídeo, na verdade, né, que tinha num momento assim subliminar, aquela mensagem subliminar passa assim, a pessoa nem enxerga, mas passou uma foto de uma pessoa com medo. E as pessoas que tinham alteração genética, elas tinham a amígdala ali, a gente conseguia ver pela ressonância que a amígdala ficava trabalhando mais, ficava, que a gente fala, né, na ressonância magnética funcional, ela ficava hipercaptante. E em comparação com as outras pessoas que não tinham essa alteração nesse gene, não tinham essa amígdala aí hipercaptante, superativada. Então a gente tem algumas evidências aí, tem outras evidências também que as medicações que atuam em serotonina ajudam no transtorno de pânico, ajudam nos transtornos ansiosos. Então, existe sim evidência de participação de receptor, de neurotransmissores, especialmente da serotonina. Perfeito. Eu ia perguntar aqui do diagnóstico, mas eu acho que você já falou, né, que a pessoa geralmente busca o psiquiatra na última opção, né? Já passou pelo cardiologista, já foi para o pronto-socorro, viu que não era nada clínico. Então, eu acho que a pessoa já vai meio que sabendo, né? Como que funciona isso? Exatamente. E agora, você está querendo saber você queria saber mais sobre tratamento também? Sim. Como que é feito o tratamento, né? De uma pessoa que tem pânico. A pessoa que tem transtorno de pânico tem alguns tratamentos mais sintomáticos, né? Que ajudam a coisa imediata, né? Então, uma coisa que ajuda bastante são os benzodiazepínicos. Não podem ser mal usados, né? Então, tudo que termina em pan, Zepam, todo o pessoal vai lembrar, bromazepam, clonazepam, diazepam, todas essas medicações que terminam em Zepam, elas são todas tarja preta, porque elas podem causar dependência se fizer um uso prolongado, são receita azul tarja preta. O que significa isso, né? Elas têm, se a pessoa faz um uso prolongado, especialmente o uso de mais de 1, 2 anos, a pessoa pode vir a se tornar dependente. Então tem que ser usado com bastante cuidado, né, esse tipo de medicação. Mas eu percebo que na hora que a pessoa tem uma crise forte ali mesmo, a gente tem que lançar a mão mesmo, porque senão a pessoa não sai daquela crise e isso aí é pior. O que mais? Tem alguns antipsicóticos também que podem ajudar. Isso aí tem alguma evidência, a evidência não é muito sólida, mas eu tenho observado na prática clínica que funciona muito bem. Então, por exemplo, olanzapina, quetiapina, também eu tenho pacientes que saem de crise, às vezes tomando essas medicações, vai muito bem. Isso daí é mais o sintomático, né? Agora, vamos dizer assim, a base
do tratamento. Esses antipsicóticos, aí, por mais que tenha esse nome, eles funcionam também para ansiedade, mas então, e não tem nenhum risco de dependência. Agora, antipsicóticos, benzodiazepínicos, são todas medicações que causam sedação. Agora, tem uma seara aí grande de medicações que são os antidepressivos, que eles são usados também para transtorno de pânico. Então, independente da pessoa ter depressão ou não, o antidepressivo ele está indicado para o tratamento de transtorno de pânico, especialmente os antidepressivos com ação serotoninérgica. E os antidepressivos, alguns antidepressivos também, com ação, que a gente fala os atípicos, com ação mais ampla, a gente também, alguns deles funcionam bem também para transtorno de pânico e para transtornos ansiosos em geral. E tem algumas outras. Então, o central são esses antidepressivos. Então, escitalopram, citalopram, mirtazapina, fluoxetina, paroxetina. Aí tem uma série de coisas que se usa de critérios que se usa para indicar um ou outro, dependendo da circunstância específica do paciente. Venlafaxina, são vários, né? Aí, de repente, o paciente tem, por exemplo, o que acontece? O paciente tem enxaqueca e está tendo crise de pânico. Uma coisa não tem relação direta com a outra. Mas eu, médico, sabendo que o paciente tem os dois problemas, eu dou uma medicação, por exemplo, como a venlafaxina, que previne enxaqueca, previne crises de dor de cabeça de enxaqueca e que trata o transtorno do pânico. Então, acho que o central para o pessoal é que os antidepressivos não viciam, não causam dependência, a grande parte deles, a maior parte deles, não dá sono. Então são medicações bastante inócuas, bastante seguras, que são o central do tratamento. Embora a gente, no começo, principalmente, a gente entre com um arsenal um pouco mais pesado, que é para o paciente conseguir viver, conseguir trabalhar, ter vida social, ir para frente, né? Então é comum a gente entrar com mais medicações. Perfeita explicação, doutor Rafael. E uma outra coisa que eu gostaria de saber, existe cura para pânico ou é uma coisa que tem que um tratamento contínuo? Eu vi muitos pacientes não terem mais crises, né? Existe uma distinção terminológica, né? Como em psiquiatria, como a gente não fala de doença, a gente não fala de cura, a gente fala de remissão, mas não fala de cura. Mas tirando, vamos falar um português próximo aí para todo mundo, né? Tem pacientes que têm transtorno de pânico e ficam 100%, ficam curados mesmo, ficam bem, nunca mais tem, isso foi uma fase da vida deles, por algum motivo, o paciente teve isso aí e depois não tem mais. Então é perfeitamente possível o paciente vir a ter e ficar muito bem, né? O transtorno de pânico é um dos problemas psiquiátricos que melhor responde ao tratamento medicamentoso. Então o paciente fica muito melhor, né? Acho que vale muito, muito, muito a pena o paciente lembrar disso, né? Vai melhorar muito, assim, o transtorno de pânico melhora muito com as medicações que a gente tem. Perfeito, doutor Rafael. E o pânico pode ser confundido com alguma fobia? Com alguma fobia. Dependendo da circunstância, né? Isso é interessante, sempre o profissional dar uma avaliada. Porque, de repente, a pessoa tem crise de pânico numa circunstância específica. Eu tenho fobia de cachorro, suponhamos, não é meu caso, mas tenho fobia de cachorro. Vai lá na frente de um cachorro e tem uma crise de pânico. Então, a pessoa, no fundo, que ela tem uma fobia, não é um transtorno de pânico. Se a pessoa tem fobia de alguma coisa específica, por exemplo, eu tenho fobia de ir ao mar, né, de, sei lá, alguma coisa, eu estou exposto àquela circunstância, eu posso vir a ter uma crise de pânico. Né? Eu tenho medo de passar em pontes, de ficar em túneis fechados, isso tudo eu posso ter uma crise de pânico aí, muito embora eu não tenha o transtorno de pânico. Então, às vezes é confundido com fobia, sim, sem dúvida. Perfeito. E o pânico, ele tem algum componente genético que pode passar para os filhos, igual acontece no TDAH? Olha,
certamente tem um componente genético, né? O componente genético de transtornos ansiosos, ele não é tão grande quanto o componente genético do TDAH, porém, né? Então, o TDAH, esquizofrenia, transtorno bipolar, são transtornos psiquiátricos com uma associação genética, assim, muito grande, uma contribuição genética muito grande. Já a depressão seria intermediário entre os transtornos ansiosos e esses outros, a esquizofrenia, o autismo e tal. E eu diria aí que os transtornos ansiosos, eles têm em torno de 40% de contribuição genética. Então, entram aí diversas predisposições. Então, tem algumas teorias que falam, por exemplo, que a pessoa que ela tem pais super protetores, ela tem uma tendência maior a ter ansiedade. Os pais também, tem alguns estudos mostrando que os pais negligentes, a pessoa também tende a ficar insegura. Então, tem a ver com a forma como a pessoa foi criada, tem a ver também com eventuais traumas que a pessoa tem na infância, ou, por exemplo, abuso físico, né? A casa às vezes bagunçada, então a coisa da correção ela é feita de uma forma inadequada, né? Que só aquela coisa, né? Quando eu acompanho aqui um pouco trabalho de pessoas que falam sobre educação, né? A correção, né, do filho, ela não pode ser feita a toda hora e não pode ser feita quando o pai se incomoda. Não se pode querer que o filho seja um robô, né, que seja... Então, tem que ser focada, né, tem que ser mais positiva, assim, porque o momento de correção, a correção tem que existir, mas é para coisas menores, o foco é menor, né? Existe uma agenda positiva e existe a correção também que tem que ser feita. Mas, enfim, mas o filho tem que ser bem direcionado mais até do que corrigido, né? Então, senão o filho começa a ficar inibido também, tira a espontaneidade do filho. Então, tem algumas coisas, e a coisa inibitória é ruim para a criança, né? É ruim para a criança que depois vira um adulto um pouco inibido. Os estudos apontam para um papel aí dessa inibição, alguma coisa relacionada a isso aí, apesar de não estar absolutamente claro. Olha, perfeito, doutor Rafael. É sempre uma grande aula. E eu tenho aqui mais uma pergunta, e aí depois quem quiser fazer pergunta, quem quiser já ir mandando pergunta, pode ir mandando. Um episódio de um medo muito grande pode causar pânico numa pessoa? Pode sim, pode sim. Eu acho que é isso, né? Por exemplo, isso que a gente tinha comentado, né? A coisa dos assaltos, a gente infelizmente tem um país bastante violento, né? E as medidas que têm sido tomadas nos últimos 20, 30 anos, com a tentativa de melhorar, não tem resultado ao contrário, né? A violência é um problema multifatorial, tal, mas frequentemente, né? A gente sofre de medo, né? Outro dia eu estava no trânsito. De noite, de repente, eu vejo um moleque correndo. Eu falei, putz, o que está acontecendo? O moleque entra, mete a mão na janela do carro da frente e rouba alguma coisa e sai correndo. Então, a gente passa por essas coisas de tensão, né? Eventualmente, claro, graças a Deus não foi meu carro, né? E graças a Deus não aconteceu nada de grave, mas, quer dizer... A gente olha, se é com você naquele momento, certamente pode ter uma reação de pânico, uma reação muito forte, né? Eu esperaria e eu acharia que seria uma reação bastante normal, assim, para um tipo de agressão dessa, um tipo de violência, assim. Ah, perfeito. Ó, a Nélia Coelho. Nélia, você poderia mandar de novo, por favor, aqui no comentário ou na caixinha de pergunta? A Danúzia, que está sempre aqui comigo, ela falou pânico causado pela pandemia, né? Que você falou a grande dica lá no início da live, para não ficar 24 horas nos jornais, né? Vendo televisão, noticiário, aí qualquer um fica com pânico, né, doutor? Tá, porque o jornal, eu entendi a missão já da imprensa agora. A missão da imprensa é fazer a gente ficar em casa. Só que a gente que vai ter que dosar o quanto a gente vai ver.
Então a imprensa ela tem essa missão agora, né? É a missão que a imprensa se colocou na pandemia, né? Algumas pessoas vão criticar, outras vão falar que é por aí mesmo. A verdade é que a missão da imprensa agora é deixar a gente com medo em casa e tomando todas as precauções, porque o medo ele faz realmente a gente tomar as precauções. Então, se você já está com medo, para com isso, para de ver jornal, para com isso, larga e você não vai... são poucas pessoas que realmente precisam acompanhar, né? Então as pessoas que precisam acompanhar vão em frente, mas se você profissionalmente não tem necessidade de acompanhar, eu sugiro você ficar fora. Perfeito. É, a Maria perguntou assim, o que fazer diante de uma crise de pânico? Que eu acho que a primeira coisa que a pessoa faz é procurar o pronto-socorro, né? Exatamente, né? Então, essa é uma boa pergunta, né? Se você nota que você tem crises de pânico, né? Primeiro você pode conversar com o seu médico, uma das coisas que você pode fazer é conversar com o seu médico e deixar uma medicação que a gente fala SOS, ou de resgate. Então, isso é uma coisa boa que resolve, já ajuda bastante. Agora, outra coisa que se pode fazer também, tem exercícios respiratórios de relaxamento, né? Tem formas, se você consegue controlar a sua respiração, isso é muito interessante, porque existe toda o organismo é muito complexo, né? Então vamos fazer uma digressão. Pessoas que são tetraplégicas, elas não notam se o coração está batendo rápido, elas não sentem aperto no peito, porque elas não têm sensibilidade abaixo do pescoço, certo? Essas pessoas, elas têm ansiedade, têm menos ansiedade, a ansiedade delas é diferente da nossa, porque uma vez que eu estou tendo ansiedade e eu noto que o meu coração disparou, isso retroalimenta a minha ansiedade. Porque o coração disparado, isso é lido pelo cérebro. Olha, vamos ficar mais atento, porque pode ter uma situação de perigo aqui acontecendo. E essa ativação, assim, da atenção, ela, por sua vez, retroalimenta a frequência cardíaca acelerada. E por que a digressão? Porque se você consegue controlar a sua resposta respiratória, você consegue soltar o ar mais devagar, você consegue ir controlando sua respiração aos poucos, você consegue ir controlando o restante da reação. Então, fazer alguma coisa de relaxamento. Quem estiver próximo, não fica tentando resolver a crise assim, né? Quem estiver próximo, muitas pessoas perguntam, e o que eu faço? Fica do lado da pessoa e fala, não, eu estou aqui, vai dar tudo certo. Não fica tentando falar coisa pra caramba. Vai com jeito, vai devagar, fica ali do lado, fala, olha, eu estou aqui do seu lado, aconteça o que acontecer, né? Passa segurança, passa calma, né? Não entrar na afobação. Então, acho que essas coisas, e eventualmente, essa crise está muito forte, não tem medicação, uma circunstância assim, tem que, ou se nunca teve uma crise, tem dúvida do que certamente tem que ir no pronto-socorro, né? A gente não sabe se pode ser outra coisa, mas uma vez que já se sabe, já está em tratamento, acho que isso, relaxamento, alguém do lado dando suporte, e alguma medicação SOS, eventualmente isso também é muito bom. Perfeito, doutor Rafael. A Nélia aqui falou que ela toma esse Talopram e Rivotril há 6 anos e ela tá perguntando se tem algum problema por estar tomando há 6 anos, né? Tem medo de abstinência e efeitos colaterais. E também é basicamente isso. Tá joia. Então, é o seguinte, sobre essa pergunta, né? Então, as medicações, o escitalopram, o antidepressivo, ele não causa dependência, né? Ele não tem nenhum problema, assim, de a pessoa ficar adicta à droga, né? Não tem nenhum problema assim. A atuação dele é bem lenta, viu, Nélia? Então ele não atua rápido, demora 2 semanas para começar a fazer efeito e ele gera um equilíbrio nessa coisa de hormônios, em neurotransmissores. É bem por aí que ele funciona. O Rivotril, essa dose é a dose mínima da mínima da mínima, né? O Rivotril que ela mostrou é de 0,25 miligramas. Isso. O comprimido de menor dose que tem. Tem o de 0,25, 0,5 e 2 aqui no Brasil.
né? Uma dose bastante baixa, né? O Rivotril, como eu tinha falado, se usado por mais de 2 anos, ele em 2 anos, ele pode causar dependência em algumas pessoas, né? Por isso até que o ideal é seguir bem como psiquiatra, para o psiquiatra tentar resolver bem e a pessoa conseguir tirar o Rivotril ou no mínimo diminuir. O ideal era fazer isso, né? E uma coisa que ajuda muito também, que eu não tinha falado, eu acho, é o papel da psicoterapia. Então, a psicoterapia ajuda muito também a pessoa a diminuir a ansiedade, ajuda, tem terapeutas bons, né? Tem em que eu faço live de vez em quando, tratando a sua ansiedade, que é bem bacana também. Ela vai ensinando respiração, ensinando técnicas para melhorar, né? Para melhorar a ansiedade. Então, eu acho que iria por aí. Ah, Iria por aí a coisa. perfeito. E a Patrícia Lemos falou o seguinte: não estou conseguindo ficar em casa sozinha. Isso pode ser crise de pânico, só fico bem se tiver alguém do lado. É, eu não. Quando a gente está no consultório, a gente vai perguntando e tira as dúvidas e sabe dizer direitinho o que está acontecendo com a pessoa. Quando a gente vê essas frases, a gente tenta adivinhar um pouco pela experiência clínica, né? Então me parece aí, né? Eu chutaria que tem bastante ansiedade, não necessariamente pânico, mas me parece mesmo ansiedade, porque se tivesse pânico, provavelmente o relato seria diferente, né? Muito embora estou vendo só uma frase aí e a gente vai um pouco pensando aqui, né, com a nossa experiência, mas deve ter bastante ansiedade aí, por isso que não consegue ficar sozinha, né? Está muito preocupada, precisa de alguém para dar esse suporte. Isso é ansiedade. Tem que ver como é que está seu sono, né? Vai vendo, será que tem dificuldade de começar a dormir à noite? Está muito preocupada com alguma coisa? Essas são coisas que você tem que se perguntar lá. Dá uma olhadinha lá nos meus posts, tem bastante coisa sobre ansiedade, viu? Acho que vai te ajudar. Olha, perfeito, doutor Rafael. E é, e é importante a questão do sono regularizado para quem tem pânico. Eu estava vendo ontem um story seu muito interessante do ciclo ou ritmo circadiano. Como que fala? Que Os ritmos circadianos, né? Ritmos é circadianos. porque porque eu acho que ajuda muito, né? Dormir no horário, não dormir muito tarde, né? Rodrigo, isso é um assunto muito legal. Eu tô com o meu grupo, a gente estava discutindo um paper que saiu do New England Journal of Medicine, que é uma revista super top. Então, basicamente, né, a gente está vendo pequenas alterações assim no sono, que a gente, mais ou menos, isso é normal. Sei lá, fim de semana eu durmo até as 10, até as 11 da manhã. Isso é chamado de jet lag social. Todo dia eu acordo às 7, fim de semana eu acordo às 10, fim de semana eu acordo às 11. Esse tipo de alteração no sono dá uma bagunçada no organismo, porque o organismo ele tem um reloginho, isso é muito interessante, né? O mecanismo funciona, a gente tem pelos nossos olhos, entra a luz, né? E a gente tem fotorreceptores ali na retina que captam essa luz e mandam uma mensagem lá para essa região mesmo, hipotálamo, que eu falei que controla um tanto de coisas. Essa região também tem um reloginho lá, a gente chama de marca-passo, né? O nome mais técnico, porque ele controla todos os outros relógios do organismo. E é interessante saber que o organismo ele funciona com esses ciclando em 24 horas. Então, quando eu tive paciente já que eu recomendei isso, ajustar muito o horário, o paciente cada dia acordava num horário, porque ele tinha total liberdade no trabalho. Mas isso já se mostrou associado a sintoma depressivo, a sintoma ansioso, gera uma bagunça hormonal e a pessoa pode ficar muito mal mesmo. Então é bem interessante ter o sono regulado, ter no mínimo 8 horas de sono. Tem uma coisa que se chama até síndrome do sono insuficiente, né? Que é basicamente fala assim, eu quero trabalhar pra caramba, então eu durmo 5 horas por noite. Eu quero ficar mais. Eu não consigo dormir na hora, que eu gosto muito de Netflix. E aí hoje em dia já se estuda uma série de coisas que isso causa, né, no organismo, né? Extremamente. Quanto mais eu vejo coisas de sono, mais eu me convenço da importância de uma boa noite de sono,
que é para a maioria das pessoas 8 horas de sono por noite, né? Olha, perfeito, doutor Rafael. Aqui a psicóloga Lígia perguntou seu Instagram, eu já coloquei aqui para todo mundo ver, quem quiser. Tem muito conteúdo legal, eu recomendo fortemente. E aqui, olha, a gente já está 45 minutos, sempre a nossa live passa voando. Então, a gente pode pedir aqui a última pergunta aqui. A psicóloga Lígia perguntou se os jovens precisam de horas de sono como os adultos. Tá, se os jovens precisam dormir tanto quanto os adultos. Existe na verdade, os jovens precisam de mais horas de sono normalmente, né? Quando criança, então vai decrescendo a necessidade de sono, né? Aquela coisa, criança dorme pra caramba, né? Dorme 12 horas por noite, dorme mais. O jovem dorme um pouquinho, já começa a entrar quase no padrão do adulto, né? Depende do que você chama de jovem aí, mas vamos colocar aí até o adolescente, pré-adolescente, vai dormir um pouquinho mais e vai entrar o adulto com essas 8 horas, 7 a 9 horas de sono por noite, né, com raras exceções. E já o idoso, ele vai tendo uma necessidade diminuída, aí a gente coloca 6, 7 horas de sono que o idoso precisa. Mas certamente o jovem não precisa de menos horas, ele aguenta menos horas, que o jovem aguenta tudo. Um organismo muito forte, mas depois se paga um preço, né? Você está desregulando o organismo, isso aí tem um preço de desgaste. Ah, perfeito. Doutor Rafael, eu agradeço demais. Essa já é a 8ª live que eu faço com muito orgulho e muito prazer de fazer com você, esclarecer tantas dúvidas e informações para todo mundo. É uma honra para mim, eu adoro sempre. Muito obrigado, doutor Rafael. Obrigado, viu? Obrigado por você me convidar. Você me anima a fazer as lives, eu vejo que isso aí ajuda bastante gente. As pessoas entram, acho que é muito bacana. Foi legal que você me anima, você me põe para frente para a gente tá junto aí, falando para tanta coisa legal pro pessoal. Olha, legal. A Manu falou, coloca o Instagram do doutor Rafael. A gente vai encerrar agora, eu já vou marcar ele. Todo mundo que quiser ver o Instagram dele, eu vou colocar agora na publicação. Muito, muito obrigado, doutor Rafael. Sempre muito esclarecedora, a Geralda aqui, excelente. Todo mundo sempre ama. Muito bom, doutor Rafael. Valeu, viu? Brigadão aí pelo convite, Rodrigo. E pode contar comigo aí para as próximas. A gente vai fazendo, vai falando mais coisas aí. Vamos ajudar aí bastante gente aí com essas lives. Sim, com certeza. Vamos sim, sem dúvida. Obrigadão. Valeu, viu? Valeu. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.